Muito boa noite! Estamos ao vivo para a terceira live da semana, que hoje vai ser com o nosso caro advogado Alex. Estou chamando ele aqui já. Vamos aprender com quem tem experiência na prática, né, com esse tipo de coisas. Olha ele aí. Boa noite. Boa noite. Estão me vendo? Não, eu Eu não estou me vendo. tô vendo com um fundo branco. Agora sim. Apareceu aqui. Só arrumar a câmera. Olá, boa noite, Ok? pessoal. Tá entrando aí. Boa noite. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, primeiramente. Boa noite a você, a todos aí, seus seguidores. Meus seguidores também, que por acaso estejam aí também ao vivo com a gente agora. Boa noite a todos. Prazer, tá, Alex, estar aqui com você e ter pessoa que tem experiência na prática, né, com esse tipo de coisa, que são as falsas acusações. A gente aqui no movimento de direitos dos homens e a galera da Red Pill, a gente sempre fala bastante das falsas acusações e por muitos é relativizado, né? As pessoas não levam a sério esse tipo de coisa. Sim, exatamente. Infelizmente, né, as nossas leis, elas passam por cima da Constituição Federal, que garante ali, né, a gente já começa a entrar no direito aqui, que garante ali a igualdade de todos no seu artigo 5º, mas as leis elas têm passado por cima disso. Porque apesar de homem e mulher serem diferentes, sim, biologicamente, isso não tem como negar, né, muito diferente biologicamente, a lei ela precisa ser igual, como a Constituição garante. Né, em relação ao direito, homem e mulheres são iguais. Né? Só cabe aí leis diferenciadas, tratamentos diferenciados quando as circunstâncias exigem, por exemplo, para o idoso, para a criança, né, para o deficiente físico, tem que ser tratado de forma desigual por causa das suas desigualdades em relação à idade, né, a capacidade, vamos dizer assim, física daquela pessoa, tudo bem. Mas homem e mulher são iguais nesse sentido jurídico. Né? Apesar de suas diferenças genéticas, são iguais no sentido jurídico. Mas, infelizmente, muitas leis aí têm passado por cima da própria Constituição Federal. Sim, a Constituição, na verdade, ela vem não só falando que ambos são iguais em direitos, mas em direitos e deveres. Só que a parte do dever só é cobrada de um lado, né? E também tem aquela questão dos direitos humanos, que é a presunção de inocência, que a pessoa ela é inocente até que se prove que ela é culpada. E hoje o que a gente vê, pelo menos para o homem, é que ele é culpado até que ele se prove inocente. E aí, até ele provar, muitas das vezes ele já pode ser preso, né? Teve um caso de uma seguidora nossa que falou que o irmão dela está sendo aí perseguido pela ex-namorada, porque ele foi traído, e aí ela tá querendo meio que se vingar dele, porque pessoas foram perguntar para ele por que a relação acabou, e ele foi sincero, falou que ele foi traído. E ela tá buscando nisso aí vingar dele e acusar e tal. E aí ele tentou fazer uma denúncia de que ela está colocando ele em risco, e crime de ameaça, calúnia e difamação, né? E querendo acusar ele. Sabe o que aconteceu quando ele foi na delegacia? O delegado falou que ele só poderia fazer um boletim de ocorrência com a presença dela para mostrar o lado dela. Mas você não vê em momento nenhum, quando uma mulher vai na delegacia fazer uma acusação, ser cobrado dela que o homem esteja ali também para se defender. Então é totalmente desigual, né? É extremamente desigual, isso é tão absurdo, né? Ele se negar a fazer um registro de ocorrência, a autoridade policial não pode fazer isso, a não ser que não seja crime. Ele pode se negar se não for crime. Mas diante de indícios de um crime, né, seja ameaça, alguma coisa física, ele tem que registrar, independente de ser homem ou mulher. Porque a mulher, quando ela vai na delegacia, tem até a delegacia da mulher, né, não tem nada contra isso, ter a delegacia da mulher, para ela ter um atendimento mais próximo por uma outra mulher, não tem nada contra isso. Porém, o tratamento é completamente diferente. Ela já sai dali, por exemplo, muitas vezes, na maioria das vezes, se ela pedir, com uma medida protetiva. Ela É não de precisa urgência, provar que né? está sendo ameaçada. Basta E tem a de urgência agora. isso, medida protetiva de urgência.
Ela já sai dali com o papel na mão, ela não precisa provar, a palavra dela tem um peso por causa da Lei Maria da Penha, né? Que a Lei Maria da Penha, ela vem e agarra o Código Penal. Então, por exemplo, se um homem mata outro homem, ou uma mulher mata um homem, comete um homicídio, tem lá a sua pena, tudo isso. Se um homem mata uma mulher, já é feminicídio, então aumenta a pena. Sendo que as duas vidas valem a mesma coisa, tanto a vida do homem quanto a vida da mulher. Só que a vida da mulher, para o legislador que criou essa lei, vale mais. Então, assim, isso é um completo absurdo. Matar tem a sua pena, tem que ser uma pena alta, sim. A pessoa não pode ficar impune, a não ser que seja em legítima defesa, mas em casos normais, teria que ser a mesma pena. Se uma mulher mata um homem, ela paga um preço menor, é isso? Então a vida do homem vale menos? É a disparidade de sentença, né? Homens e mulheres que cometem o mesmo crime, talvez por uma mesma motivação, talvez executem da mesma forma, que não necessariamente vai ser através da força, né? Porque hoje em dia a sociedade evoluiu a um ponto de que a pessoa ela não precisa ser forte fisicamente para matar, mas se ela tiver qualquer tipo de arma ou pessoas que possam fazer o serviço sujo por ela, a mulher também é tão capaz de matar quanto um homem. E até uma coisa interessante que antigamente tinha aquela frase, né? Que veneno é arma de mulher, porque a mulher ela matava ali em silêncio, na surdina, sem que ninguém soubesse. Então, assim, é muito complicado, né? Quando tem isso na sociedade e que acaba que causa uma tremenda injustiça, né? E me conta aí, como é que surgiu esse negócio de ser um advogado Red Pill? Olha, isso aí começou quase sem querer. Eu já conhecia o termo Red Pill, já lia muitos livros já, e já conheci isso aí, já conheço, já tem alguns anos. Mas conheço muita coisa dos gringos, né? Americano fala muito sobre isso aí. No Brasil ainda está engateando, o movimento aumentou muito, mas estamos engateando ainda, né, para essa realidade. Mas eu comecei a receber muito no escritório esses casos de falsas acusações, né, contra os homens. E eu comecei a ver que o mercado estava pedindo esse tipo vamos dizer assim, de profissional na área do direito. Porque a gente tem muitos colegas atuam, nada contra isso, mas muitos colegas atuam de forma genérica, né? Não tem aquele nicho, mas isso como são casos muito difíceis, é preciso uma especialidade naquilo ali, é preciso estudar casos, é preciso ver até casos, eu vejo muito isso, casos nos Estados Unidos, como os advogados trabalham lá, porque lá isso é muito mais pesado do que no Brasil, né? Mas se nós não cuidarmos, vai ficar tão pesado quanto aqui também, então nós precisamos de profissionais capacitados. Então eu vi que era um nicho que estava precisando, os homens estavam precisando desse tipo de trabalho para alertá-los sobre as questões jurídicas e também dentro do relacionamento, porque geralmente começa lá no direito de família e depois vem para o criminal. Geralmente ele já vem com uma medida protetiva, não está podendo ver os filhos e a mulher está se utilizando da justiça como forma de vingança. E aí foi que eu vi que começaram a me procurar muito, né, nesse sentido, e aí eu resolvi focar nesse nicho mesmo. Aí acabou que a procura dos seus clientes, a maioria eram homens, é tipo isso? Sim, a maioria são homens mesmo, entendeu? Sim. Aí eu também tenho algumas clientes mulheres, também atuo, mas realmente eu estou mais nichado nessa questão mesmo de defesa dos homens. Que a procura é muito maior, não tem nem comparação. Sim, mas aqui eu fico feliz que, assim, é ruim que isso esteja acontecendo, mas eu fico feliz que, por causa desse aumento de casos, tenham tantos profissionais começado a se atentar e focar na causa dos homens também, né? Porque eles também precisam demais. A gente vê aí trabalhos como o da advogada Iná, a advogada Jamile, o doutor Eduardo Camargo, Sim. a própria psicóloga Raíssa, né, também, que trabalha com perícia, e ela também por A causa gente dessa necessidade, está crescendo, criando-se uma união aí em torno disso, né? É interessante profissionais de todas as áreas ligadas ao direito, psicólogos, né, os próprios advogados de família, criminal principalmente, que são as áreas assim que se chocam quando se fala desse assunto, essas áreas se juntam, não se chocam na verdade, se juntam, né? Uma coisa está ligada à outra, praticamente. Então é importante ter uns profissionais que se qualifiquem para isso. Porque defender um homem na Lei Maria da Penha é muito difícil, não é algo fácil. Porque o peso da palavra da vítima, como eu já falei, tem peso, né? A palavra da vítima tem peso. Então se torna difícil formar provas para provar a inocência
daquele que teria, segundo a Constituição, a presunção de inocência. Sim. Na Lei Maria da Penha, como você mesmo já destacou aí, ele tem a presunção de culpabilidade, ele é presumidamente culpado. Isso é um absurdo, né? Vai contra a própria legislação federal aí, a lei maior que a gente chama que é a Constituição Federal. Sim, sim. E aí, ô Alex, o que você acha que motiva essas falsas acusações? Por que que isso acontece? Olha, geralmente vem de vingança. A mulher ela já tem um passado problemático com o pai ou com a figura masculina, pode ter sido um ex dela que a maltratou, né? E a gente entende tudo isso, né? Tem coisas que marcam a pessoa, só que é aquela coisa, né? Você não pode sangrar em cima do outro. Se você sofreu, muitos homens sofrem na mão de mulheres também, e também não é certo ele ir lá e maltratar uma outra mulher porque ele sofreu na mão de uma ex, alguma coisa assim. Ou ele não teve uma boa mãe. Então, essas coisas, psicologicamente falando, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu não sou psicólogo. Mas, estudando direito, a gente consegue ler, eu leio muitas coisas sobre essa parte também psicológica. Então, ou ela tem alguma frustração com a figura do homem, pode ser um pai que não foi presente, pode ser um pai que a maltratou, ela pode ter tido algum tipo de abuso sexual na infância também, e ela traz esse trauma, então ela teria que fazer um tratamento antes de entrar em qualquer relacionamento. Podem ter E pode danos, ser né, vingança. psicológicos. O abuso, pessoas que foram abusadas, elas tendem a apresentar transtornos de personalidade, até a questão da distorção da realidade, a questão do vitimismo, a questão de projetar os próprios erros e estar sempre colocando a culpa no outro, mesmo quando essa pessoa é culpada. E essa questão do abuso é tão complicada, porque a pessoa, quando ela é abusada, ela é a vítima. Mas deixa eu ver qual a palavra que eu posso usar. Mas o que o abuso gera naquela pessoa transforma ela no futuro em uma futura abusadora ou a vilã. Então ela sai de vítima na infância e passa para ser vilã na vida adulta. Então, às vezes, é onde muito da sociedade tem empatia pela pessoa que tem um problema, mas não vê que aquela pessoa que sofreu ou não está causando um dano, um mal a uma outra pessoa. E isso não é achismo, não é invenção nossa. E é bom quando profissionais da área vêm aqui e mostram para a gente a parte prática desses problemas, porque as pessoas relativizam muito. Então, assim, a gente pode ver N casos de famosos e milhares de casos Sim. de civis que não saem na grande mídia, que não vira vídeos de YouTube, né? Tem aí o caso da Nájila, tem a casa da Mari Ferrer, tem o caso da Cristiane Machado, tem o caso da Bianca Toledo, tem o caso daquele ator, Matheus, não sei, que a atriz acusou ele e acabou que agora a justiça obrigou ela a indenizar ele pela falsa acusação. Sim. Tem o caso da Amber Heard. Oi? Um dos últimos, o do repórter, acho que é da Record, de algum estado, que ele foi acusado e ele foi retirado do programa ao vivo por causa da acusação da mulher em delegacia. Ele foi tirado ao vivo, ou seja, já começou a ser punido ali ao vivo, em rede nacional. E depois descobriram que era mentira, uma acusação falsa. Né? Tivemos também o caso da esposa de um jogador de futebol que acusou o rapaz de assédio em determinado jogo, era um torcedor, né? E depois ela mesma disse, acho que foi ontem, esses dias eu até postei alguma coisa sobre isso, que ela agiu na emoção. Só que ele poderia ter sido linchado ali, né? No meio de um jogo de futebol. É muito levado em conta que é motivo, ela estava com raiva naquele momento. E aí, por causa dessa imaturidade, dessa burrice de ser levada pelos seus sentimentos, ela vai punir o outro e prejudicar o outro de uma forma, de uma acusação assim hedionda, que é você acusar. Hoje em dia, uma das piores coisas que é para um homem é você acusar ele de abusador ou de agressor. É uma das piores coisas. E embora as feministas falem que existe uma cultura do não existe coisa nenhuma. A sociedade é bem intolerante com esses tipos de crime, porque realmente são crimes violentos, mas e quando o acusado ele é inocente? Ele vai pagar por um crime bárbaro que ele não cometeu, e a sociedade insiste em fechar os olhos para isso. Exatamente. Essa cultura aí, essa coisa da cultura de estupro, isso aí é uma mentira, uma falácia isso aí, porque, como você falou, é um crime bárbaro, sim,
quando acontece realmente. Inclusive, eu trabalho no criminal já tem alguns anos, o estuprador, até mesmo na prisão, ele se colocar ele junto com os outros, que são considerados perigosos, bandidos, assaltantes, tudo isso, eles também não toleram. Não. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que não tolera. Teve Então, aquele quando caso, o né? inocente vai parar na... Teve o caso de um Oi? cara que foi acusado de ter sido abusador e ele foi estuprado na cadeia, né? E agora, depois de, acho que mais de 20 anos, de ser comprovada a inocência dele, aí o Estado vai indenizar ele. Mas nada vai pagar Sim. todo o problema que esse homem sofreu, todo esse abuso que ele sofreu por parte do Estado, dentro da própria penitenciária. E vamos, né, ser meio, olhar assim, é horrível. Eu não gosto de ficar olhando pro lado bom, mas isso porque ele não morreu. Teve aquele caso também, acho que Sim. foi no sul, não sei se foi em Santa Catarina, Florianópolis. Acho que o nome do menino é André Machado e a menina, ela acusou ele, acho que é Maiara, não sei o que das contas. Ela acusou ele e aí parece que ela queria afastar ele da casa junto com o atual namorado e aí fizeram uma acusação aos traficantes, os traficantes mataram o cara na hora. Eu acho que foi um caso famoso, era um jovem de 17 anos. Isso quando eles não perdem suas vidas. Exatamente. E são coisas que a mídia não faz um destaque. Não. Até mesmo se você jogar no Google, você não consegue achar. São informações que ficam escondidas de alguma forma. Se E você você... fosse noticiar toda vez que um homem fosse acusado, toda vez que um homem morresse, e toda vez que uma mulher morresse, a sociedade ia ver que é absurda a diferença. Por que eles nunca dão foco no tanto Sim, de homens que estão sofrendo? Porque senão a sociedade iria ver que é absurdamente maior. É só a gente ver a taxa de homicídio, claro que por N fatores, né? Porque não necessariamente todos os homens que morrem são por mão de mulheres ou por culpa delas, né? Tem questão da criminalidade, enfim. Mas se a gente visse o problema que os homens também passam na mão de suas parceiras, talvez a sociedade fosse despertar. E o papel da mídia principal é maquiar a realidade, causar uma distorção na percepção das pessoas, né? exatamente. E o sofrimento do homem geralmente é um sofrimento silencioso. Porque a mulher ela não tem uma força física, geralmente, né? Ela não tem uma força física para enfrentar o homem com violência física. Mas a mulher ela sabe manipular muito bem essa questão psicológica. Então ela faz o homem sofrer ali psicologicamente, principalmente se ela for uma narcisista, né? Ela faz o homem sofrer psicologicamente, então é um sofrimento mais silencioso. E ele tem vergonha, geralmente o homem tem vergonha, até mesmo de falar com os amigos, de chegar para Mas os cluster B, entendeu? biônicos, borderline, narcisistas, essas mulheres com patologias, elas fazem muito, causam muito transtorno psicológico na vida do homem. Tem. E ele vira motivo de piada, né? Até hoje você vê nesse negócio, nas redes sociais, TikTok principalmente, vídeos de mulheres, vamos dizer assim, maltratando homens, falando mal de homens e coisas que se o homem fizesse, ele seria, hoje tem a cultura de cancelamento, ele seria cancelado na hora. Sim, Só que as mulheres fazem e todo mundo acha engraçado. Inclusive, muitos homens acham engraçado. sim. Teve um vídeo Piada interessante. Como é que é? é a piada com o sofrimento masculino, né? As Sim. pessoas acham engraçado. Teve uma vez um jovem que falou no programa americano que ele foi trancado dentro de casa e ele era espancado e tal, e a plateia morria de rir. E aí o apresentador chamou a atenção, falou assim: se fosse uma mulher falando esse tipo de coisa que ele está falando aqui, vocês não estariam rindo. E aí também teve um vídeo Sim, recente do Rafael Aires, que ele fez uma compilação de vários casos de homens que foram expostos ao ridículo ou estavam sofrendo, que viraram motivo de piada. Até o próprio Will Smith, né? Que embora toda essa manginice dele, o cara ele foi exposto e humilhado naquela vez que ela expôs a traição. E dava para ver que o cara estava ali destruído, né? A fisionomia dele não mente. E ele mesmo falou que ele passou por depressão. Por que será? Né? Ninguém olha o porquê, o contexto que ele vive ali com a esposa dele. E também teve o caso de um ator, até aquele negão que fez Velozes e Furiosos, que era meio que ele era todo engraçadão lá, que ele tava chorando. faz o mais engraçado. Oi? Eu vi esse vídeo dele chorando. Um vídeo dele chorando, acho que é por causa da filha, né? Isso, exatamente. E aí o cara vira meme.
Sim, virou meme. É muito, Se fosse uma mulher, sairia aí, principalmente feminista, já sairia, já colocaria uma hashtag para defender, entendeu? Mas o sofrimento do homem vira piada, infelizmente. sim, Inclusive entre muitos homens. O Johnny Depp, ele não virou piada, né? Mas ele foi visto como um monstro a um primeiro momento. E na hora que mostrou que o cara perdeu o dedo, qual foi a comoção que teve da violência que ele sofreu por parte dela? Nenhuma. Não tem. Infelizmente, a gente vive numa sociedade bem hipócrita, né? Tem uma postagem que eu fiz ainda agora, foi sobre a agressividade feminina, né? Que é vista como algo engraçado. E o homem ainda tem que receber uma parcela de culpa quando ele é a vítima. Como aconteceu com o delegado lá de São Paulo, que tomou 6 tiros da ex-namorada dele. Por sorte, ou por ele ser um policial mesmo, ele conseguiu escapar ali com vida, mas ele poderia ter morrido. E ele ainda foi muito criticado, e ainda é criticado hoje. Sim. Sendo que ele é vítima, entendeu? Mas ele não se reconheceu como vítima, né? Eu achei que esse fato seria uma pessoa que iria acordar para a realidade dos homens. Mas ele perpetuou o discurso de que os homens fazem ou se permitem e que, na verdade, aquela ali era Sim. só uma pessoa doente. E não é... Tem uma parcela de culpa. Que ela surtou, entendeu? Mas, assim, como eu coloquei até na postagem, esse surto, assim, muito grave, geralmente não é o primeiro, né? Então, ele já vinha aturando, ao meu ver, eu acho, tá? Que ele já vinha aturando alguns surtos, e até que chegou nesse momento que ela pegou a arma dele mesmo e foi contra ele. Sim. Só que Não acho que uma pessoa... Só que o bom Oi? conservador tradicional ali, que endeusa a mulher, vê ela como uma princesa e frágil, ele não enxerga esses mini abusos, ele não enxerga que aquilo ali pode piorar e muito pro lado dele, até pela questão da mulher ter muito mais direitos e ele não ter direito nenhum. Os homens não estão atentos a isso. E aí, Alex, eu queria te perguntar como que um homem ele pode se prevenir desse tipo de coisa? Claro que tem várias red flags, né, que o pessoal sempre fala aí que o homem deve identificar, mas em específico na questão da falsa acusação. O que o homem deve perceber durante um relacionamento que pode trazer problemas para ele? Olha, a questão primeira é do comportamento. Não tem como falar disso sem falar das red flags. Red flag aí, para a galera que de repente não sabe, são as bandeiras vermelhas, né? Vamos dizer assim, sinal vermelho dentro de um relacionamento. Então não tem como falar disso de vamos dizer assim, um preparo antes que a acusação aconteça, sem falar das red flags. Então, assim, mulheres muito agressivas, mulher narcisista, até anotei alguns pontos aqui, ó, não respeita a questão não respeita o seu próprio pai, ou tem problema e sempre teve problema com o seu pai, né? Apesar de o pai de repente ter culpa em ele pode ser um péssimo pai, mas se ela não souber tratar isso, né, seja com um profissional, seja com ela mesma, sei lá, seja através da religião, não sei, ela vai levar isso para o relacionamento e vai descontar no homem. Então, igual você falou, ela vai deixar de ser vítima para se tornar o algoz, ela vai ser o carrasco. Então, tudo isso são sinais vermelhos para o homem aí. Tem também a questão da mentira, traições em relacionamentos passados. A pessoa pode mudar? Sim, eu acredito na mudança das pessoas. Porém, se ela fala da traição que ela realizou, né, com orgulho, ou ela acha engraçado, a Ou ela probabilidade dela justifica, fazer de novo é muito grande. ou ela justifica também a traição, né? Ou ela justifica também a traição. Então, tudo isso mostra que não houve arrependimento. Entendeu? Então, assim, o drama excessivo também. O drama excessivo, nós sabemos, como eu falei no início, mulher e homem são diferentes na sua psicologia. A mulher geralmente realmente é mais dramática, mas eu estou falando aqui de coisa excessiva mesmo, assim, na frente dos outros, de surtar do nada. Vitimismo, né? Então tem que ter Não cuidado. Tudo ligado ao isso, vitimismo. sempre a vítima, ela nunca está errada, entendeu? Então, são coisas assim que tem que ficar ligado, porque as chances de ter uma falsa acusação são grandes com mulheres com esse comportamento. E a mentira também, né, Alex? Principalmente porque uma mulher, para ela fazer uma falsa acusação, acima de tudo, ela precisa ser uma grande mentirosa. Porque uma pessoa que tem um mínimo de Sim, caráter e seja correta com a verdade, eu acredito que não vai ser uma pessoa que vai fazer uma falsa acusação. Porque ela sabe que aquilo é mentira. Agora, uma pessoa
que já tem tendência a mentir, já tem tendência a esconder coisas, o que que garante que ela não vai mentir na polícia para um juiz, né, contra você? Exatamente. Para uma pessoa mentir diante de um delegado, ela tem que ter muita coragem, né? Coragem e a certeza da impunidade. Que ela vai mentir para o delegado, ela vai mentir para o promotor de justiça, ela vai mentir para possíveis testemunhas ou vai criar testemunhas, ela vai mentir na frente do juiz. Então, assim, ela tem que ser muito corajosa, tem que ser uma mentirosa mesmo. Então, acredito que esse tipo de pessoa, ela já vem mentindo durante a relação e, como você falou, o cara não percebeu. Mas na delegacia é só mais uma mentira. Mas ela tem que ser muito fria, ela tem que ser uma mentirosa, assim, quase que profissional, para manter essa história até o final. Tanto que muitas não, algumas, né? Muitas não, mas algumas não conseguem manter a mentira. Ela conta ali, mas quando a coisa começa a pegar, ela vai e desmente. Até mesmo antes de virar um Muda processo. versões, né? Como aconteceu. Oi? Elas mudam as versões, aí o próprio delegado ou o juiz vai percebendo que tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Só que a gente tem aí a questão do crime de falsa denunciação caluniosa, tudo isso, né? Falso registro em delegacia, mas só que as penas são muito brandas. Tem um exemplo aí do Neymar. Ele provou que a mulher mentiu. O que aconteceu com ela até agora? Não aconteceu nada. Ela pode ter que ficar assinando lá na justiça durante o tempo, mas isso aí, se ele conseguiu, vamos dizer assim, provar a sua inocência, porque ele gravou. Se não tivesse gravado, de repente ele estaria aí perdido toda a sua carreira, a sua reputação teria sido jogada no lixo, ela não conseguiu o que ela queria. Então a pena é muito branda ainda para quem faz isso. Então, para mim, é impunidade. Na verdade, antes dela denunciar, ela mandou as forjas dela para o pai do Neymar querendo extorquir dinheiro. O Né? principal desejo dela ali inicialmente era dinheiro, não necessariamente mídia. A partir do momento que eles negassem o dinheiro que ela queria, aí ela foi para a mídia, né? Também foi o caso da Cristiane Machado, que parece que ela estava querendo algo ali na relação que ela não conseguiu. Então, para tirar algum proveito daquilo ali, ela começou a maquinar como que ela iria fazer a falsa acusação de agressão, né? Isso. Exatamente. Então, a gente tem, assim, exemplos de famosos, como você disse, que saem na mídia aí, e temos, assim, coisas que ninguém sabe, que só quem trabalha, né, por exemplo, trabalha com isso, é que sabe da realidade. Então, assim, as pessoas julgam o que elas veem, mas tem muita coisa por baixo do pano que as pessoas não veem, e tem muita coisa que ficou clara, como, por exemplo, o Neymar, que a gente acabou de citar, as pessoas fingem que não veem, né, que um homem não pode ser vítima também de uma violência psicológica, e às vezes até violência física mesmo, como foi o caso do delegado aí que eu citei. Sim, e também teve, complementando o que você falou aí, no caso do André e dessa Maiara, que foi o jovem de 17 anos que morreu que foi assassinado pelos traficantes, depois que foi comprovado que a jovem mentiu, um dos traficantes foi preso, o outro foi procurado, mas depois falou que não foi ele. Mas depois que foi comprovado que ela e o namorado armaram tudo isso para matar o jovem, eles foram condenados e olha aí a surpresa. Nenhuma, né, na verdade. Responderam em liberdade. Eles tiraram uma vida, um crime aí qualificado, né, porque eles, além de serem mandantes, eles envolveram outras pessoas e responderam em liberdade. Então, mesmo quando a pessoa apenas mente, é descoberto, não acontece nada, e até quando a falsa acusação gera a morte, ainda assim, às vezes não acontece nada, né, Alex? Só quem pagou foi, o único que pagou foi quem era inocente na história toda, né? Pagou com a própria vida. De vez em quando aparece aí, hoje eu não sei como é que no seu estado, mas aqui no Rio acontece muito com Uber, de ser acusado de assédio sexual, entendeu? Depois a pessoa não consegue provar. E o cara, muitas vezes, ele é quase que linchado mesmo, Sim. pelo pessoal do bairro, entendeu? E as pessoas não procuram saber a verdade. Elas chegam e fazem o seu julgamento, se puder, ela faz a execução sumária do cara ali
em praça pública. Sim, e no caso das grandes capitais, né, Alex, tem a questão dos traficantes, né, e dos milicianos também, que se a vítima, porque assim, a justiça dessas facções e a justiça do Estado, embora a do Estado também puna, é totalmente diferente. Quando uma mulher faz uma falsa acusação ali na boca ou para os milicianos, eles vão ali fazer a justiça imediatamente. Só que diferente, às vezes, até da própria Sim, justiça do Estado, né? Se é comprovado que a mulher mentiu e induziu a morte de um inocente, ela também paga com a vida, né? sim. Tem essa questão ainda dessa justiça do Estado paralelo, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, né? Mas que é perigoso, é muito perigoso. Se o cara mora numa comunidade, como nós chamamos aqui, mora numa comunidade e alguém mente sobre isso com o nome Tá dele, lascado. ele está praticamente. Ele tem que sair até que se prove o contrário, porque vão atrás dele com certeza. É. Então é uma coisa assim que é um absurdo, né? Não sei como uma pessoa consegue, sabendo disso, porque a mulher que vai lá na delegacia ou ela vai lá diante do traficante, alguma coisa do tipo, ela sabe o que pode acontecer. Sabe? Né? Mas é a questão da vingança, do narcisismo também, né? Pensar só nela é um egoísmo tremendo. Não é nem um egoísmo, é uma coisa doentia, né? Porque você fazer isso com outro ser humano, gente, para mim é incabível, né? Olha só, o Alex, a gente está com Sim, uma presença ilustre aqui da Angela Tucker e ela fez uma pergunta aqui. Ela fez uma sim. pergunta e ela perguntou aqui: o que fazer quando a pessoa é condenada pela acusação? Pessoal, quem tiver pergunta, não comenta nos comentários, não, porque acaba que a gente perde. Faz a pergunta na caixinha de perguntas para a gente poder responder tudo. Mas aí vamos lá a resposta, Alex. Quando a pessoa é condenada, Quando ela é condenada essa pela foi a acusação, o que ela faz? Então, quando a pessoa recebe uma condenação através de uma acusação falsa, só resta mesmo um recurso que a gente tem aí no processo penal e tentar provar diante do tribunal, né, do Tribunal de Justiça, no caso Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça lá, com os desembargadores, tentar provar a inocência. Se não conseguir, ainda temos o STJ e, por último, temos o STF. Então, só cabe recurso. E, com isso, juntar todas aquelas provas de que ele é inocente e tentar provar diante dos desembargadores, né, da falta de provas, na verdade, da mulher, que ele é inocente. Sim. E também tem aquela questão, o Razão Plena até colocou aqui, ó. Por essas e outras razões que eu sempre saio com o gravador ligado. Já evitei falsa acusação de assédio graças a isso. O homem ele tem que estar sempre com gravações, conversas de WhatsApp salvas, né, Alex? Sim, interessante ele tocar nesse ponto que eu até anotei aqui para falar sobre isso, que são as dicas quando você está no relacionamento. Seja um relacionamento em que você conheceu uma menina naquela noite, ou você já está no relacionamento e você começa a desconfiar. E aí nós falamos das red flags, né, as bandeiras vermelhas de lá atrás, que é aquele sinalzinho vermelho, quando você já está no relacionamento. Você acende isso aí e já começa a se cuidar. Tá? Se o relacionamento está ok, não precisa, eu costumo falar, não entra em paranoia. Se você começou a ver que o relacionamento está ficando esquisito, você começa a se cuidar. Mas você não tem que ficar paranoico. Se o seu relacionamento está ok, como eu falo, muitas pessoas acham que o meu canal, principalmente que eu sou homem, porque tem raiva de mulher. Não é raiva de mulher. É porque estamos diante de uma realidade que não é a realidade do passado. Hoje, com o feminismo tomando conta da mente de muitas mulheres, os homens têm que tomar esse cuidado. Então, não é raiva, eu trabalho com mulheres, tenho mulheres na família, claro, né? Vim de uma mulher, então não tem nada disso. A questão aqui é se proteger das mais mulheres. Então, ele tocou nesse ponto, é interessante. É interessante algumas dicas aqui quando você já está no relacionamento. Seja de uma noite, seja um relacionamento longo. Por exemplo, você tem que interessante deixar a localização do Google, tem um dispositivo do Google que ele tem a localização ali, que para onde você vai, o seu celular fica sabendo. Eu acho que vocês sabem que tem isso lá no Google, né? No seu celular. Onde você vai, fica um mapa. Se você entrar na sua conta do Google, vai estar lá um mapa de todos os lugares que você passou. Então, começou a desconfiar, vai sair com uma pessoa que você começou a desconfiar ali, você deixa essa questão do Google Map ligado. E se você desconfiar de alguma coisa naquele momento, você compartilha com um amigo de confiança seu.
onde você está, tudo isso. Então, já se começa a formar vamos dizer assim, provas para a sua defesa. Então, é interessante isso que ele falou, conversa de WhatsApp também, começa a guardar tudo, gravar as ligações telefônicas, quase ninguém liga, mas coloca ali no seu celular um aplicativo que grava ligação também, então começa a gravar tudo isso, porque se acontecer a falsa acusação, você já procura um advogado da sua confiança e já leva tudo isso para ele para poder começar a preparar a sua defesa. E também, ô Alex, é contar com uma boa rede de apoio também, ter pessoas ali, amigos seus que possam testemunhar num caso futuro, guardar na mente todas essas pessoas que poderiam te ajudar, ficar atento também se é uma pessoa que tem tendência a distorcer os acontecimentos, porque aí, né, é um pulo para a pessoa acusar, né, Alex? Testemunhas muito importantes, tocou num ponto importante, que são as testemunhas. Testemunhas muito importantes e que o juiz leva mais em consideração são aquelas que são amigas do casal. Tá? E se você colocar testemunhas, elas valem também. Mas se colocar só testemunhas que são amigas do homem, o juiz nem quer ouvir. E a mulher, ela traz os testemunhos dela para falar tudo isso. Mas eu vejo isso na prática. Quando coloca, porque ela conhece o casal? Não, só é amigo do homem, mas pode falar sobre a índole dele. Ah, não quero ouvir não, doutor. Então, assim, se pudesse ser pessoas que conhecem o casal, aí sim, essas testemunhas são muito importantes. Dois pesos, duas medidas, né, Alex? Um pode acusar com prova, pode levar a testemunha que quiser, o outro não pode acusar sem prova nenhuma, sem testemunha que o juiz aceite. É muito complicado. Sim, e o outro temos aí agora ali Mariana Ferrer, né, que recebeu o nome de uma falsa acusadora, na verdade, que foi provado que não aconteceu. Então, as pessoas até hoje querem que o cara seja condenado por algo que não aconteceu, ficou provado. Passou, e o recurso também. Então, não foi por causa daquela audiência que foi polêmica. O recurso que a defesa dela utilizou, né, foi também provado que não teve provas contra o rapaz. Então, ainda ganhou uma lei com o nome dela. Que essa lei diz o seguinte, em resumo, né? Que você não pode falar do histórico da vítima. Então, se você, por exemplo, falar, ela já surtou várias vezes, tudo isso, tal. Essa lei entrou em... Você não pode falar. Agora, ela pode falar de todo o histórico de quem ela está acusando. Para você ver, essa lei entrou, começou a vigorar em um dia, no outro dia eu tinha uma audiência. A juíza já usou contra o meu cliente. Eu fui falar do histórico da acusadora, que ela tinha surtado várias vezes, ela tinha agredido com uma garrafa, cortou a barriga dele, eu mostrei fotos, tudo isso. Ele fez um registro contra ela. Só que quando o homem faz o registro, se não tiver advogado, fica parado lá, ninguém cuida. Então, mostrei tudo isso. Ela disse para mim que eu não poderia usar, porque a Lei Mariana Ferrer tinha entrado em vigor no dia anterior. Então, assim, é rápido para usar isso contra um homem. É preocupante. Embora eu seja mulher, é uma coisa que tira um pouco a minha paz. Porque, cara, imagina se colocar no lugar do homem. Porque, assim, aí é onde muitos homens começam a ter medo de se relacionar. E eu vou defender. Porque os homens não têm razão de estarem com medo. Olha todos esses casos. Aí, pô, cara, você vai pegar e me dizer que um homem que é migtal, que tem medo disso tudo acontecer, que quer se preservar e tal, ele querer ficar solteiro, ele tá errado. Ninguém leva em consideração em momento nenhum o que os homens estão passando. Claro que não quer dizer que todos não vão querer se relacionar. Mas aí, se o cara escolhe não se relacionar por esse fator, ele é frustrado, ele é chorão. Cara, olha a realidade do homem. Ele tem a sua masculinidade colocada em xeque também. Se o homem fala assim, eu não quero me casar, não quero me relacionar, algumas mulheres já colocam a masculinidade em xeque. Então, você não gosta de mulher? Então, entendeu? Daí começa essa especulação sobre a masculinidade dele. Sendo que é uma questão de segurança. E o homem é obrigado a casar, né? Se ele não quiser, ele tá errado. Tá errado. Aí a mulher não, a mulher empoderada, né, que elas usam essa expressão empoderada, elas podem ser solteirona e tal. Eu não tenho nada contra, a mulher quer ficar solteira, ok. Aí é o que eu costumo dizer, existem homens que nasceram para o casamento. Ele não vai conseguir ficar sem casar. Uma hora ele vai casar. Só que esses homens que são, vamos dizer assim, é mais o nosso foco. Porque esses homens que escolheram ter um relacionamento, casar e tudo bem, eles correm o risco. Então eles têm que ter essa orientação
para poder escolher, Sim, né, uma mulher de bem, que existem, claro, existe. mas que ele tem que ter cuidado. Mas aqui, olha só, você é cristão, né, Alex? Eu sempre pergunto aqui, porque eu sempre levo o Sim, papo pro cristianismo. Mas, olha, vamos ver na Bíblia, cara. Na Bíblia já falava que a mulher virtuosa, ela é como um rubi de tão rara. Se naquela época mas a mulher de valor, a mulher virtuosa, ela era como um rubi, hoje ela é o quê? Uma gota no oceano. imagine hoje, né? Então, assim, já era uma coisa rara naquela época, como você falou. Agora, então, com toda essa coisa do feminismo tomando conta da cultura, né? E as mulheres têm acesso a isso. E tem mulher que é feminista e nem sabe. Ela tá com o feminismo, vamos dizer assim, no sangue, ela nem sabe. Ela tem atitude feminista. Eu vejo isso, às vezes, dentro das próprias igrejas, né? A mulher tá ali com o discurso feminista, mas ela nem sabe que ela já está indo pelo feminismo. Mas é quando você vê. Até pela essa questão do MGTOW. Quando o cara fala que ele quer ficar solteiro, ele vai ser atacado tanto pelas conservadoras, tanto por feministas, quanto por antifeministas, porque a sociedade não entende o lado do homem, não quer entender e não quer respeitar também o homem que queira ter escolha de não se relacionar pela forma como o mundo está hoje. E aí esse cara vai ser É, um moleque. o rapaz Delvan Passos colocou aí, a mulher virtuosa hoje é como o Bitcoin. Boa essa aí. É igual o Bitcoin. Teve um amigo que também falou que é o seguinte: É, sou gay, babaca e escroto só porque não quero modernete. Minha família me odeia. Imagina se fosse uma mulher que não quisesse se relacionar com um cara escroto. Porque o que ele deixou aqui é que ele não quer uma modernete, né? Se for uma mulher que não quer um cara escroto, prefere ficar sozinha, a família dela iria odiar ela ou chamar ela de isso, aquilo, aquilo outro. sim, exatamente. O comportamento da própria família é diferente, né? Da sociedade. Que a família é algo que está na sociedade, é algo que forma a sociedade. Sim. Então isso vai criando uma coisa que está entranhada já, né, na sociedade. Só quem toma, vamos dizer assim, a pílula da Red Pill, a pílula vermelha, ele consegue acordar para a realidade. Porque você falou aí, o cara é criticado por todo mundo. Pelas conservadoras, também pelas feministas e também pelos homens conservadores. Sim, sim, os gados, né? Vai criticar o dinocentrismo para um gado para você ver só, né? Não tem como. Mas sabe uma coisa que eu gosto Então, de assim, eu falar, coloco. né? Quando a pessoa quer apontar dedo para o que o homem faz ou deixa de fazer ou o que ele deve fazer, eu olho, essa pessoa em algum momento fala de falsa acusação que os homens passam? Essa pessoa fala de alienação parental? Ou eles só usam o discurso da família quando é conveniente? Porque o homem, ele é parte da família. Esse tanto de problemas atacando a masculinidade, atacando o pai, o homem dentro do relacionamento, é o que está causando toda essa desestrutura familiar. E me espanta que os conservadores não queiram abordar esses problemas. E aí é onde entra também a ministra Damares, que é uma pessoa que fala que é pró-família, o Bolsonaro é uma pessoa que fala pró-família, mas o que eles estão fazendo na prática é aprovando leis feministas e leis pró-mulher. Porque agora eles não vão falar que são leis feministas, né? Eles vão falar que é lei pró-mulher para mostrar como que eles gostam das mulheres, né? Só que na verdade é que são leis. Mudou o nome. Oi? Exatamente. Exatamente. Só mudaram o termo, né? Sim. Para ter uma noção, no governo Bolsonaro, eu deixei anotado aqui, ele já sancionou 14 leis que ampliam a proteção da mulher. Nada contra a proteção da mulher, como eu falei, mas será que é necessário? A maioria dessas leis, essas 14 leis, nesse pouco tempo de Bolsonaro, governo Bolsonaro, né, já ampliou aí 14 leis. Quantas leis tem para os homens? A proteção do homem. Por exemplo, proteção contra a falsa acusação. Por que não cria uma lei em que coloque uma pena rígida para quem fizer a falsa acusação? Não tem. Ninguém se preocupa com isso. E sabe o que é interessante numa lei dessa? É porque é diferente de você. Você não vai estar aí acuando a mulher que realmente é vítima. Porque a mulher que é realmente vítima, ela não vai ter medo de fazer uma acusação, porque ela sabe
que aquilo ali não é mentira. Mas a partir do momento que tem uma penalização para falsa acusação, ela sabe, opa, eu não posso mentir porque senão eu vou ser punida. Agora, a falta de punição é que deixa a sociedade dessa forma. Uma coisa que a gente pode pegar como paralelo é a questão do Estatuto do Jovem e do Adolescente, que não deixa que os adolescentes que cometam crimes sejam punidos. O que isso abriu margem? Para o tráfico recrutar jovens. Utilizar, Porque utilizar deles porque sabe que ficam como escudo ali, né? sim, são soldados Eles não podem. inimputáveis. São soldados que o Estado não pode punir. Exatamente. Então cria essa coisa aí de alguém que não é punido. Então, no caso das crianças, dos adolescentes, né? Eles são usados ali pelo tráfico, tal, pelo crime, porque eles não são punidos. Como você falou, ficam como soldados, como escudos ali. Já a mulher adulta, aí ela já tem essa noção de que eu vou fazer isso porque mesmo que desculpa não vai dar nada, se der alguma coisa, eu vou lá e assino um termo durante um ano e não dá nada. Agora, a reputação do homem foi para o lixo, talvez ele tenha sido morto, como casos que nós citamos aqui, e não acontece nada praticamente. Exatamente. É muito triste, né, Alex? É muito triste que o Brasil seja esse país de impunidade, né? Olha, a gente tem uma pergunta aqui interessante da Ju Nunes. Ela perguntou: e como se defender quando a acusação é contra filhos pequenos, uma vez que a palavra da mãe é entendida como prova e muitas vezes a criança passa a repetir? Eu vou deixar você responder, mas eu só vou falar uma coisa antes. Quando a mãe faz a criança repetir aquela mentira, isso aí já é um crime contra a criança e contra a infância, e é uma forma de abuso, que é a implementação de falsas memórias. Se isso aí for comprovado, Sim. é uma coisa que pode fazer perder a guarda, porque é um crime contra a criança. É uma alienação parental aí contra o genitor, né? Sim. Mas aí, Alex, Então, nesse, aí a pergunta dela é: como se defender? então, nesse caso, importante que o advogado tenha um acompanhamento também, né, trabalhando junto com ele, de um psicólogo forense. Porque para ouvir a criança em um depoimento especial e conseguir verificar ali se há falsas memórias implantadas naquele discurso. Porque é muito difícil o advogado sozinho conseguir provar isso. Porque tem uma audiência especial com a criança, junto com o psicólogo, só que na prática também eu vejo que o psicólogo geralmente vai acreditar no que a criança diz. Eu tenho casos assim também no escritório, e fica difícil do advogado provar que aquela criança está mentindo. Então, é necessário que o advogado tenha também um profissional junto com ele, tá? Que trabalhe nessa questão da implantação de falsas memórias na criança. Mas tem que ser um profissional. Por quê? O advogado ele não tem essa parte aprofundada da psicologia. Então, eu como advogado, se eu questionar, eu tenho que ter um laudo. Eu não posso questionar o laudo de uma psicóloga, eu não sou psicólogo. Então, eu preciso de alguém trabalhando junto comigo para poder fazer esse trabalho. É uma coisa que vai ser custoso para aquele que está sendo acusado, mas é importante, porque senão o advogado sozinho, a não ser que tenha provas, né, vamos supor assim, testemunhas, alguma coisa do tipo, que possa corroborar para a defesa do acusado. E ainda assim é complicado, porque a palavra da vítima já tem o seu peso. A palavra de uma criança, junto com a vítima, fica quase que insustentável para a defesa. Tá? Então, é importante ter um acompanhamento de também um psicólogo junto da defesa para poder fazer um laudo que contrapõe aquele laudo da acusação. Um bom psicólogo também, né, Alex? Porque a nossa querida psicóloga, ela falou que no meio dela de psicologia, ela já viu muitos psicólogos serem antiéticos e antiprofissionais na hora de investigarem e entrevistarem essa criança. Claro que aí é onde entra a questão de não querer indagar demais a criança para ela ficar desconfortável. Mas eu acredito que um bom profissional, ele vai saber fazer as perguntas certas, ele vai saber investigar da forma certa, o método profissional certo para chegar à verdade daquele fato, daquela criança também, né? Então ainda tem isso, tem que estar um bom advogado e um bom psicólogo junto nisso daí.
Porque também tem advogados que não ajudam tanto também, né, Alex? Existe uma deficiência no meio profissional. Existe a deficiência, tem advogado que não acompanha o depoimento da criança, é um depoimento especial, porque, claro, não vai indagar a criança como se estivesse indagando o adulto, com perguntas diretas. É uma forma lúdica. A nossa colega psicóloga, acho que ela estava aí, não sei se ela está ainda, mas é uma forma de uma forma lúdica, como? Através de desenho. A criança vai lá, desenha sua família. Ela desenha ali a mãe, o pai e ela, e coloca o pai separado, um desenho separado ali. Então, aí, daí a psicóloga começa a questionar. Ah, por que ele está separado? Aí vem, entendeu? Mas tudo isso pode ser implantado na cabeça da criança. Aquela frase de que criança não mente, isso é uma mentira. A criança pode mentir, sim. Às vezes porque ela quer, claro. Se for uma mentira que ela está inventando, uma hora ela vai cair em contradição. Agora, aquilo pode ser tão trabalhado na mente dela que ela começa a acreditar que aquilo é verdade. Ela não tem outra versão na mente dela. Então, e quanto mais ela repete diante do promotor, repetiu diante do delegado, repete diante do juiz, diante do advogado. Quanto mais ela repetir, mais aquilo se reforça na sua A mente. É como um implementação de falsas aprendizado. memórias, né? Que isso daí também é uma forma de abuso contra a criança, porque a implementação de falsas memórias, ela pode apresentar danos no caráter, na personalidade, da mesma forma que um abuso real, um abuso físico. Exatamente. Ela vai crescer com aquilo ali e aquilo pode vir à tona a qualquer momento na vida dela adulta. Inclusive prejudicando o seu relacionamento futuro com alguém. Com certeza, com certeza. Aí, Alex, uma coisa também que eu queria Então, perguntar. Aí, sim. complementando essa pergunta aí, no início você já havia falado que a falsa acusação muitas vezes é por vingança, é por querer punir o outro, é uma não aceitação de um término. E também tem a questão, né, de que elas fazem falsas acusações para conseguir afastar o pai do convívio da criança e perpetuar a alienação parental com auxílio do Estado, né? Isso é muito comum. É o que eu falei no início, né? As questões da vara de família andam juntos com a questão da vara criminal, nesse sentido, de Maria da Penha. Porque geralmente está tendo já uma briga na vara de família por ou questões financeiras, patrimônio ou filhos. E aí a mulher se utiliza da Lei Maria da Penha para afastar o pai do filho. Principalmente quando chegado ao filho, e ela sabe que ele vai sofrer por estar longe ali do seu filho. Então, elas fazem uso da Lei Maria da Penha, pede medida protetiva, não precisa provar muita coisa, aliás, não precisa provar nada, é só falar. E ela vai lá, faz uso disso e ela consegue afastar. Eu tenho clientes que estão nessa situação. E aí uma coisa que é para ver a falha da justiça, né? Tem cliente que ele estava na luta lá na vara de família. Boa noite aí para a doutora Lidiane, hein? Boa Essa noite. colega aí de batalha aí. É. Ele estava naquela luta na vara de família, conseguiu, diante de uma ação para poder visitar, ação de visitação, né? Ele conseguiu o seu direito e a mulher foi lá, criou uma situação na vara criminal, entrou com a medida protetiva e agora tem uma juíza dizendo que ele tem o direito de ver o filho, o criminal proibiu de se aproximar da mulher. Então, assim, há esse embate aí e a gente não consegue derrubar isso diante da vara criminal. Aí o advogado da vara de família tem que comunicar, né, que está tendo esse problema na vara criminal e não está conseguindo cumprir vamos dizer assim, um mandado daquela juíza da vara de família que disse que ele tem o direito de ver. Mas aí ela entra com a medida protetiva e consegue embarrear isso aí, barrar o direito dele. Ô, Alex, e é muito complicada a situação porque o homem se sente muito acuado com todas essas possibilidades. Porque a gente está vendo aí que para uma mulher fazer falsa acusação, não necessariamente vai ter uma criança envolvida. Pode ser por N fatores. Como que a gente pode aconselhar os Precisa ter. homens pela questão do medo, pela questão de viverem acuados? O que você aconselha como profissional? Isso é uma coisa para os homens ficarem sempre preocupados? É uma coisa para ficar alerta, mas sem ficar tão preocupado? Porque senão a pessoa cai numa paranoia. Embora sejam coisas que Sim. acontecem demais, né? Igual 80% das falsas acusações nas capitais, 80% das acusações nas capitais são falsas. Então, até que ponto o homem pode ficar com medo? Até que ponto ele pode se sentir seguro em relação a essas coisas?
É o que eu digo, assim, eu sempre oriento tanto os meus clientes quanto as pessoas que me seguem nos canais aí, nas redes sociais, que evitem entrar numa paranoia. Como é que se faz isso? Fiquem alertas, né? Assim como, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, aqui é uma cidade violenta, todo mundo sabe disso, não é novidade. Mas eu não posso ficar paranoico por causa dessa violência. Eu saio, eu vou aos lugares, eu vou na praia, eu vou no shopping, mas é algo parecido. Entendeu? Você sabe que o perigo existe, mas você continua vivendo a sua vida, sabendo que o perigo existe. Começou a se relacionar com alguém, fique ligado no seu comportamento. Qualquer comportamento estranho, de agressividade, né, das coisas que a gente já falou aqui, você já começa a ficar ligado. Então, você tem que ter as três luzinhas aí do sinal. A luz verde, aquela pessoa é bacana, tal, não tem. Você começa. Vocês vão conversar, você vai saber o passado dela também, o homem, né, vai saber o passado dela, assim como também ela vai saber o seu passado, né? Se nenhum dos dois estiver mentindo, você vai saber o passado, isso também pesa muito, tá? Aquela coisa do arrependimento, tem o arrependimento e tem aquele que se orgulha de ter feito bobagem. Então, preste atenção nisso, seu comportamento diante dos outros, se ela trata bem os pais, principalmente o pai, se ela valoriza a família, tudo isso, entendeu? Então, assim, preste atenção nesses comportamentos, sem paranoia. Começou a ir para a luz amarela, comportamentos estranhos, agressivos, narcisistas, viu, por exemplo, uma matéria de um homem sendo falsamente acusado. Acha engraçado o sofrimento masculino, já acende a luz vermelha e começa a se preparar para sair fora, porque aí é furado. Sim, tem que estudar bastante as red flags, né? E graças a Deus tem muita produção de conteúdo agora crescendo para alertar os homens, né, Alex? É só ficar atento a essas coisas e sempre se prevenir de provas, de testemunhas, de salvar as conversas, tudo aquilo que a gente falou, né? Isso, exatamente. São os cuidados pré e são os cuidados durante o relacionamento. Sim, O pré é a observação. sim. Pré é a observação. Durante o relacionamento, é o comportamento. Para poder tentar evitar aí, né? Porque ninguém está, vamos dizer assim, livre. Até eu mesmo sou advogado, trabalho com isso. A gente não está 100% livre. É como eu citei o do Rio, por exemplo. A gente não está 100% livre da criminalidade, mas eu posso fazer coisas que me coloquem mais em segurança. Não andar distraído na rua, né, verificar os lugares que eu vou, tudo isso. Para tentar evitar ao máximo cair dentro de um local onde eu vou ser, vamos dizer assim, eu vou estar sendo ameaçado de alguma forma em integridade física. A mesma coisa é o relacionamento. Você não precisa ficar bitolado, mas você precisa estar com o seu alerta ligado para poder verificar esses comportamentos. Mas como você falou, para saber, só acompanhando o conteúdo, meu conteúdo, o seu conteúdo. Hoje tem muita gente grande aí também fazendo conteúdo em português no Brasil. Nos Estados Unidos tem muita coisa boa, mas nem todo mundo lê inglês, nem todo mundo fala inglês. Então, mas tem muita coisa boa já em português aí para a galera seguir. Perfeito. Ô, Alex, uma última pergunta. A pessoa, depois que ela. Oi? Pode mandar a pergunta da galera aí também, quem tiver pergunta pode fazer. Então, a pergunta que tinha era da Ju e aquela da Angela Tucker também, ó, mas o pessoal ficou fazendo comentários aqui, agregando algo que a gente já estava falando aqui. Mas aí, Alex, uma última dúvida. Oi? Sim, pode falar. Vamos compartilhar aí, coraçãozinho, compartilhar aí para espalhar a Red Pill aí. Com certeza. Aí a live, pessoal, vai ficar salva também por 24 horas, para quem não pôde assistir desde o início e entrou no meio da live, volta até no início e assiste tudo. Que o Alex, ele falou vários motivos para se ficar alerta, deu várias dicas também lá no início, então assistam a live desde o começo. E Alex, uma última coisa também. Além de, por exemplo, como que o homem pode fazer depois que ele foi acusado, por exemplo, muitos são obrigados a saírem de suas cidades. Querendo ou não, eu já vi aqui no meio Red Pill muitos homens que já foram falsamente acusados, foram condenados a ficarem longe de seus filhos, mesmo sem provas, e perderam toda a garra, toda a esperança de correr atrás e fazer justiça. O que você aconselha para esses homens? No caso, ele já tendo sido condenado, ele está respondendo. Né, de estar afastado mesmo por uma mulher que fez uma falsa acusação de Maria da Penha e tal.
primeira coisa, procura um bom profissional. Um bom profissional. Se for da área criminal, procura um advogado criminalista, de preferência alguém que atue nesse nicho aí, tá? Para poder fazer uma boa defesa sua, porque esse é o profissional que vai poder lhe ajudar. Não, se você puder